Olá, boa noite. Está no ar aqui pela TV Câmara mais um programa Vitrine. E hoje nós vamos falar sobre o dia a dia de um historiador. E o nosso convidado especial desta noite é o ilustre Isaac de Borba Correia, ele que entende tudo de história, inclusive aqui de Balneário Camboriú. E nós vamos falar sobre o dia a dia, então, do historiador e, é claro, sobre a história de Balneário Camboriú. Isaac, seja bem-vindo ao Vitrine. Boa noite, tudo bem? Obrigado, Mário. Boa noite. É um privilégio estar contigo mais uma vez no teu programa Vitrine. É nosso também privilégio entrevistá-lo mais uma vez, falar um pouquinho, é claro, da história de Balneário, mas antes, quem está em casa com certeza está curioso para saber um pouquinho do Isaac de Borba Correia, que é natural de Balneário, e como é que surgiu o teu interesse em pesquisar, em estudar, hein, Isaac? Faz tempo. Faz tempo. Sou nativo daqui, como você disse, e nos anos 1974, o prefeito Merim propôs uma pesquisa de escola. Era Balneário Camboriú, 10 anos de construção. Eu comecei a fazer essa pequena pesquisa escolar e até hoje não terminei ela ainda. Nossa Senhora, faz tempo, hein? Estamos pesquisando ainda. A vontade, então, começou na infância? Na infância já. E também a minha família, muitos contadores de história oral, muito rica em história oral. E uma família tradicional, uma das mais antigas, e eles sempre contavam essas histórias, isso me encantava, né? E depois que eu descobri aí a história oficial de arquivos, aí não parei mais. Por isso que eu digo que não acabei ainda, porque a gente está sempre elaborando. A história ela é sempre muito complexa e muito grande, né? Cada vez que você mais se aprofunda, mais vem a argumentação, mais descobre coisas e ela assim meio que parece interminável. Eu imagino. E a gente que tem uma idade um pouco menos que o Isaac, sabe o quanto ele está na frente, então, aí com as pesquisas, não deve ser fácil. E eu queria te perguntar como é que é, por exemplo, o dia a dia de um historiador. Você começa a estudar um determinado assunto, tem que fazer pesquisa bibliográfica ou documental, como é que é isso? Muito. História oral a gente está fazendo sempre, e é bom que seja feito porque nem tudo está nos arquivos. Então eu tenho uma preferência muito grande também por história oral e valorizo muito ela. Principalmente em Balneário Camboriú, porque nós já vemos muito tempo pertencendo a outras cidades, então muita coisa que é própria da história da nossa cidade está inserida no contexto de outras cidades, Itajaí, Camboriú e tal. Então muitas vezes a história oral é que dirime certas dúvidas, mas a história arquivística ela é fundamental, você tem que estar sempre indo nos arquivos históricos, consultando desde o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Arquivo Público do Estado de Santa Catarina. Aqui nós já temos o nosso arquivo municipal, Camboriú nós também já conseguimos fazer um arquivo. Então, documentação, porque no fim das contas é a documentação que vai decidir, que vai dizer o que está certo e o que está errado. Porque muitas vezes a memória popular, a história oral confunde, principalmente datas. Então aí é fundamental o documento. Nesse caso de Balneário Camboriú, você já deve ter entrevistado, então, muitas pessoas para resgatar essa história, né? Muito. Em 1984, quando a cidade fez 20 anos, ainda existiam moradores aqui do século XIX. Nossa. Pessoas naquele tempo com quase 100 anos. E eu entrevistei, gravei, e foram muito úteis, porque eles conheceram assim, Balneário Camboriú assim, praticamente do nada, né? E então eu consegui resgatar, como poucas cidades, a história de Balneário Camboriú. E tem que ter tempo para pesquisar, né, Isaac? Tempo, gosto pela coisa, né? Porque é uma cachaça, né? Depois de se viciar nisso, é difícil sair dela. Mas é muito gostoso. E a gente sabe que começou na infância e você falou, né, que não parou ainda, quer dizer, a vida inteira vai ficar pesquisando? Não dá para parar, sim, não dá para parar. E agora está começando depois. Começaram a vir outros historiadores e agora já tem uma geração nova se formando aí, que se espelha na gente, então eles estão sempre nos provocando também, alguma coisa, com perguntas. Enfim, a Univale, ela já produziu mais alguns colegas aí e a gente tem que estar sempre fornecendo material para um e para outro, né? E passando esse conhecimento. História tem muito disso, né? Claro. A gente tem que passar o conhecimento. Então, a gente não é eterno e quem mexe com isso tem sempre essa preocupação. A gente trabalha hoje como se fosse morrer amanhã. Tem que estar sempre deixando alguma coisa, né?
está sempre falando para os parentes mais próximos, olha, eu tenho tal documento, eu tenho isso no computador, Sim. se eu morrer, dá isso para o arquivo, deixa isso lá. Enfim, então isso também faz parte do dia a dia da gente. Você também é história, com certeza, é nativo daqui de Balneário e quer deixar o teu legado também, né, Isaac? Assim, graças a Deus já consegui deixar alguma coisa, né? Conseguimos formar aí os arquivos históricos da cidade, de Camboriú, Balneário Camboriú. Nós temos a nossa coleção particular que a gente preserva, que a gente guarda. E, enfim, e sonhamos ainda num futuro não muito distante que a gente possa ter mais museus, onde a gente possa deixar a guarda desses objetos com esse pessoal. Com certeza. E já a gente vai falar mais sobre isso, mas eu queria te perguntar, a gente estava falando um pouquinho da questão pesquisa, né? Como é que é analisar manuscritos? É difícil, né, para qualquer um. Precisa ter paciência, precisa conviver bem com fungos, não é qualquer pessoa, se ela tem problema de alergia e coisa, ela já não consegue. Porque a gente manuseia em material de 200, 300 anos. Sim. Né? Então, ele tem aquele cheiro característico e então isso realmente não é para qualquer um. E, infelizmente, muitas vezes os governos, eles pegam funcionários e jogam lá dentro dos arquivos históricos. Então, essa pessoa não se identifica com aquilo. Isso é uma das dificuldades. Para quem milita com arquivologia, principalmente com essa coisa de história, documentos antigos, precisa ter esse conhecimento, essa habilidade e essa defesa contra fungo, bactéria, essa coisa que é muito comum. Eu imagino. Bom, a conversa tá boa, mas a gente precisa ir a um breve intervalo cultural. Hoje falando sobre o Dia do Historiador. E o nosso convidado especial desta noite é o Isaac de Borba Correia. Já tem muito mais assunto aqui no Vitrine. A gente já volta. Olá, a conversa de hoje é com você, morador de edifício ou proprietário de estabelecimento comercial. Regularize sempre a sua situação junto ao Corpo de Bombeiro Militar. Jamais deixe vencer o seu alvará de funcionamento. Esta medida é muito importante para que você mantenha a segurança dos seus clientes e dos moradores do seu edifício. E qualquer emergência, conte com a gente, 193. O Parque Natural Raimundo Malta é um espaço de contato da população com a natureza. São mais de 170 mil metros quadrados utilizados para educação ambiental, realização de pesquisas da fauna e da flora da Floresta Atlântica, preservação de espécies animais e vegetais, e o turismo ecológico. No local, também é possível conhecer o Centro Fitoterápico, caminhar pela Passarela do Mangue e visitar o Jardim das Bromélias. Além das áreas de lazer e o Parque Infantil. O Parque Natural Raimundo Malta fica no bairro dos Municípios e é aberto à visitação pública da 1 às 5 da tarde. No quadro de hoje, É Seu Direito, vamos falar sobre direitos humanos, direito à educação. No direito à educação, está previsto na Constituição Federal, aonde
todas as crianças, adolescentes e também aqueles adultos que não fizeram na fase apropriada podem e devem estudar. A educação está também na Lei de Diretrizes e Base e ela diz assim, afirma que a educação é dever da família, do Estado, é inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando. Além de tudo, prepara para a vida, para exercício da cidadania e também para o mercado de trabalho. Então, a educação é um direito de todos e é um dever da família e do Estado. É seu direito. Procure saber mais, procure se informar, venha estudar, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. O direito à educação também está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela também prevê e ela afirma que esse é um direito que deve ser executado. E o que mais nós temos ainda? A educação, ela é importante desde a primeira infância. Então, buscar a educação à luz da paz, à luz de direitos, de exercício de cidadania. O que você precisa saber está sendo aplicado. Outra coisa importante quando falamos do direito à educação é que quando os professores tem aquela parada pedagógica, não é só uma parada, não é só um dia de folga, não. Aquele é um momento importante de reciclagem, aquele é um momento importante do professor estar melhor preparado para voltar à sala de aula e poder aplicar realmente os ensinamentos, o conhecimento. Então, vamos estudar mais? Vamos buscar? É seu direito. Estamos de volta com o programa Vitrine e hoje falando um pouco mais sobre o dia a dia de um historiador. E o nosso convidado especial desta noite é o ilustre Isaac de Borba Correia, ele que entende tudo de história, inclusive aqui de Balneário Camboriú, é referência também na nossa região. Então vamos conversar um pouco mais com o Isaac, que já falou no primeiro bloco um pouquinho da paixão dele, que começou lá na infância a estudar a história. Isaac, a gente sabe que começou na infância, você falou que não tem época para acabar, mas é um trabalho então que a gente pode dizer que é hobby, é trabalho. O que é para você? Como é que você define isso? É hobby. É hobby? Hobby. Trabalho, dá trabalho. Muita gente pergunta se eu vivo disso. Não, isso é o que tira o meu dinheiro. Ah, é? A gente investe e tem que investir, viagens, disponibilidade de tempo. Se não tiver tempo, você não faz isso. Então é ali onde vai o dinheirinho de outras atividades. Eu não tenho isso como profissão, não ministro aulas, não dou palestras pagas, então, mas estou sempre disponível para a escola, para alunos. Então, amo o que você faz, né? Tem que amar, senão você não faz. Porque muita gente costuma dizer, história não enche barriga. Sim. Não enche barriga, mas preenche o cabedal. Isso é conhecimento, bacana. Né? Que ninguém tira, Conhecimento, É o mais importante, né? Sim. E ainda falando nesse contexto, já que você mencionou aí um pouco de escolas, palestras, enfim, como é que você avalia hoje, né, o historiador? Existem vários mercados também para eles, né? Escolas, faculdades? Não, vários é meio restrito. Geralmente eles são instruídos, formados para lecionar. Lecionar? Hoje em dia algumas empresas estão contratando historiadores, alguns outros, algumas estatais, enfim, mas a maioria são instruídas para lecionar. E dali a questão de você optar por produzir história, produzir livros, é uma coisa mais complicada. Aí vem outras habilidades também e outras disponibilidades. Aí é mais árduo, você escrever e viver disso muito longe da nossa realidade. Mas a maioria vai para a sala de aula. E a gente sabe também que hoje a indústria do entretenimento às vezes acaba também requisitando profissionais para fazer roteiros, trabalhar com teatros, novelas. É mais raro, mas existe. Por exemplo,
até tu falou em roteiro, até pode ser roteiro turístico. Né? Por exemplo, dado ao meu conhecimento de história, nós conseguimos descobrir agora o roteiro turístico do Caminho de Santa Paulina. Olha. E descobrimos que essa história de fazer caminhadas e caminhos, como o de Compostela, existe no mundo todo. Claro. Agora o caminho onde a Santa caminhou... E por onde foi mesmo? Só Parece tem que aqui em Camboriú. Parece que ela parou lá em Itajaí, né? Não, ela chegou em Itajaí? Não, sim, algumas vezes. Né? Veio pelo Porto. Não, mas essa caminhada ela fez de Nova Trento, a igreja matriz de Camboriú, Sim. para a sua inauguração, provavelmente para a inauguração, trazendo a banda de Nova Trento. Ela caminhou aqui pelo Caetés e a gente está transformando isso num roteiro turístico, graças ao conhecimento da história. Sim. Né? Se não fosse conhecimento da história, a gente não tinha feito esse roteiro turístico. E a história serve muito, combina muito com o turismo. Às vezes eu fico assim meio ressentido e com pena de que muitas vezes os nossos guias turísticos de Balneário Camboriú, os guias de turismo, eles têm pouco conhecimento assim, ou aulas, e pouca literatura para transmitir a história da nossa região, né, para os turistas. É muito gostoso você ser turista em nossa cidade e ter um guia que sabe contar bem a história. E aqui nós temos um pouco dessa dificuldade. Mas você vem contribuindo sempre que pode, Eu fico sempre disponível, até está marcada aí uma palestra para eles, aqui no Marambaia, recentemente, vai ser próximo a alguns dias aqui, nós estaremos fazendo isso com os guias de Balneário Camboriú, por isso até me lembrei desse episódio. E nós estaremos fazendo isso por nossa conta, com a Agtur, né, que é a entidade deles, nós vamos estar ministrando um curso para eles, mas assim, não é nada contratado de prefeitura, de coisa, a gente está se disponibilizando para querendo ajudar mesmo nessa questão, né, Isaac? Fora isso, a gente sabe que você vem estudando a história de Balneário há muito tempo. O que o pessoal de casa pode entender melhor quando a gente fala da história de Balneário? Porque tem aquelas coisas de que pertencia a Camboriú, sim, quando é que o município foi emancipado? Em Balneário Camboriú, especificamente, fica um pouco complicado. Camboriú é pai, é mãe, tem esse duplo gênero aí, né? Camboriú é pai de Camboriú, é mãe de Camboriú, a gente vê muito falar isso. Quando que a coisa começou meio que na Barra, né? Então, a Barra, que é mais antigo, isso aí fica um pouco confuso, às vezes, para pessoas entenderem isso. Mas, assim, a grosso modo, toda a colonização sempre começou no litoral, né? Depois que adentrou o interior. Até por causa da ocupação indígena e tal, não era muito fácil você chegar lá. Mas, lógico, os europeus vieram ocupando a faixa litorânea. Até dificuldade também de trânsito, naquele tempo, o principal meio de comunicação, de transporte era via marítima. Então você tinha que estar sempre próximo do mar. Foi o que aconteceu aqui em Balneário Camboriú, né? E nós estamos realmente aqui num lugar histórico, onde começou efetivamente a colonização de Balneário Camboriú. Que hoje é o ponto ao norte para quem está em casa, né? Canto da Praia, Praia Brava e a Barra foram os primeiros locais a ser colonizados aqui na nossa região. E como é que você se sente hoje morando aqui nesse reduto? É honroso, né? E é bom, faz bem para quem milita na história, você está aqui próximo de onde começou. Eu sempre costumo dizer que isso aqui é um sítio arqueohistórico, porque além da história nós temos aqui fundamentos visíveis de arqueologia. Nós temos oficinas líticas, nós temos achados aqui diversos materiais arqueológicos, flechas, machadinhas, enfim. Então isso aqui também era uma ocupação indígena, assim como nas Laranjeiras. Pois Isaac, dia 19, dia do historiador, o que isso significa para você? Apenas uma data ou não? Faz parte de você? Eu acho que é sempre interessante, todo mundo ter as suas datas, claro, e que isso foi lembrado. Eu agradeço muito você ter lembrado, acho que foi uma das raras exceções da imprensa que eu vejo falar. Talvez até no dia alguém faça mais alguma homenagem, mas assim de pronto foi você, e eu fico muito grato por ter lembrado desse pessoal sofrido que é o historiador. É verdade, olha, hoje o bate-papo foi com o historiador Isaac de Borba Correia, ele que falou um pouco mais sobre a vida dele, o hobby que é, no caso, ser um historiador, também contribuiu um pouquinho contando pra gente, quem está em casa assistindo o Vitrine, um pouquinho mais da história de Balneário Camboriú. A gente te agradece mais uma vez pela participação aqui no Vitrine. Não sei se você gostaria de deixar algum contato teu, vai que alguém de casa quer saber um pouco mais da vida de um historiador, saber um pouquinho mais da cidade, fica à vontade, Isaac. Eu agradeço a tua oportunidade. E o contato mais fácil por aí é o Facebook, né, que é bem
é bem visualizado, a gente sempre está ali produzindo alguma coisa de história. Acho que ali hoje em dia é o canal mais fácil de me encontrar. E eu estou sempre ali produzindo alguma coisa. Tá certo, então. A gente agradece mais uma vez a participação do Isaac de Borba Correia, hoje aqui no Vitrine, falando um pouco mais sobre o dia a dia de um historiador. E a gente fica por aqui e se encontra, então, na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.